Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará e Prefeitura de Belém. O desembargador Milton Augusto de Brito Nobre nos recebeu para este Papo no Tucupi em seu gabinete no Tribunal de Justiça do Pará. Ao longo dos últimos 50 anos, Milton se dedicou à carreira jurídica, sendo 29 como advogado e professor e quase 22 como magistrado, escolhido para integrar a Corte do TJE pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Milton Nobre foi ainda secretário municipal de Belém, procurador de autarquias, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e é um colecionador de comendas. No final do ano, dezembro, ele completa 75 anos de idade, que é a idade máxima para aposentadoria compulsória no serviço público, mas resolveu sair agora em outubro, 2 meses antes, e sai como o juiz mais influente da corte, mas não vai parar. Está pronto para montar uma nova banca de advocacia, como revela nesta entrevista. Muito obrigado, Milton, por este papo do Tucupi. Obrigado por ter aceitado o convite. E numa época de internet, relações sociais, digitais, onde presidentes, desembargadores, ministros falam o que querem sobre todos os assuntos, como é que você vê isso? Em termos mundiais, ficou cada vez mais complexa na medida em que a internet aproximou o judiciário, tirando aquele ar de sacralidade que o judiciário tinha e postando o judiciário na mesma situação de todos os humanos, né? Você ainda encontra na advocacia, e eu tenho reprovado isso, advogados que dizem, o juízo de piso. Não existe juízo de piso nem juiz do céu. Aliás, eu sou contra essa terminologia que o Brasil usa, juiz, desembargador, ministro. O juiz mais importante é o juiz do fato, é o juiz que olha o réu, é o juiz que ouve a angústia das pessoas, que trata da vida, não é? Então, para prestigiar esse juiz, todos deviam ser juízes. O americano, por exemplo, que não é paradigma para o Brasil, mas o americano tem esse cuidado. Nos Estados Unidos, todos são chamados de juízes, salvo os justices da Suprema Corte, não é? Fora isso, que é uma corte muito peculiar, a cultura deles, a cultura dos Estados Unidos. Então, realmente, esse problema de tratamento depende mais da percepção de quem é tratado do que da percepção daquele que trata. A palavra é sempre o bumerangue. A palavra, sempre como ela vai, ela volta em quem admite, a usa. E isso é muito complicado no mundo da internet. O Humberto Eco, o gênio que foi Humberto Eco, dizia que a internet igualou qualquer ignorante, qualquer analfabeto a prêmio Nobel. Então, hoje é preciso tomar muito cuidado no tratamento. Pois é, e o que você acha, por exemplo, dos juízes se manifestarem na internet, algumas questões até que deveriam estar restritas aos autos? Eu sou absolutamente contra, tá certo? O juiz deve se resguardar a falar no processo. O processo, Tito, ele é um pedaço de vida, um pedaço de realidade vivida colocado no papel ou em algoritmo de computador. É isso que é o processo. Ele não passa disso. Então, você tem que tomar muito cuidado em falar fora daquilo que você é chamado a decidir. Juiz não é árbitro. Juiz não faz escolhas. Juiz toma decisões. E o artigo 93 da Constituição é muito claro ao dizer que nós somos obrigados a fundamentar as nossas decisões. Fundamentar não é a mesma coisa que justificar. Fundamentar é argumentar para convencer mesmo aquele que, contrariado por ter perdido o processo, tem que render homenagem ao argumento que o juiz usou. Agora vamos entrar aí
nas questões mais pessoais. Milton, você é de uma geração, a geração conhecida como Baby Boomer, que foi a geração nascida no intervalo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto, como foi crescer naquele ambiente de Belém com pouco mais de 300 mil almas? Como foi a tua infância? Olha, a minha infância, o meu pai tinha eu perdi meu pai com 11 anos, mas o meu pai acreditava no ensino público. Então, para você ter uma ideia da minha formação, ela foi assim. Desde o jardim da infância, no grupo escolar Barão do Rio Branco. Existe até hoje, né? Do grupo escolar Barão do Rio Branco, eu saí para o Colégio Estadual Paz de Carvalho, que na época ingressava-se por exame de admissão. Admitido no Paz de Carvalho, eu fiz 7 anos. Eu sou CPCiano, que eu digo que não existe ex-CPCiano. O CPCiano é um tipo de formação. Eu entrei no Paz de Carvalho e usava uniforme caque, de manga comprida, gravatinha azul para desfile, casquete, né? E depois que veio esse uniforme azul e branco, quando eu já estava no 4º ano de ginásio. As meninas com a meia alta. As meninas com a meia alta, saia plissada, né? O pátio delas separado do nosso. Para a gente ver as meninas, tinha que meter a serra-pua e abrir um buraquinho numa porta que dava entre os dois pátios. Era assim. Ou então ficar debaixo da escada para elas subirem, né? Para olhar as meninas, né? Mas era um colégio onde os professores meus, sobretudo do início ginasial, hoje parece-me que ensino fundamental, davam aula de paletó e gravata. Né? Paz de Carvalho tinha catedráticos que defendiam tese de cátedra para ser catedrático do Paz de Carvalho. O professor Francisco Paulo Mendes foi? Sim, foi ele. O professor Silvio Meira foi. Na minha época já não estava, mas estava o Rui Brito. Foi meu professor de matemática. Né? Professores respeitadíssimos, né? Onde nós tínhamos umas aulas muito grandes voltadas à metodologia francesa de ensino. Basta lhe dizer que nós estudávamos francês desde o 2º ano de ginásio. Estudávamos latim. Eu tive 2 anos de latim, não é? Porque era a formação humanística que o Paz de Carvalho dava. Não é? Já quando eu entrei no clássico do Paz de Carvalho, já me voltando para direito, nós estudamos química, física, história natural. Né? O velho Amazonas Pedroso era o professor de história natural. Né? De física era o Bassalo, professor Bassalo, físico da melhor qualidade. Né? E depois, quando eu fui já do 1º para o 2º clássico, suprimiram essas disciplinas técnicas. Ficaram só as disciplinas voltadas para o direito e entrou introdução à filosofia, que era dada pelo professor Amilcar Tupiaçu. Eu sou um produto de um ensino público do Pará daquela época. Pois é, Milton, mas voltando à infância, você foi um menino de rua, de brincar de baladeira, peteca? Sim, sem dúvida. Naquela época, quem é que não empinava papagaio? Tinha espaço para empinar papagaio naquela época, né? Eu morava primeiro no Largo do Palácio, chamado Largo do Palácio, né? Aonde é a Assembleia Legislativa, tinha ali um casarão que era do meu pai. Eu morei muito tempo ali. Depois, nós mudamos para Cezedeiro Corrêa, quando eu já tinha 8 para 9 anos, né? Onde até meu pai faleceu, foi na Cezedeiro Corrêa. Mas a minha primeira infância, digamos assim, foi no Largo do Palácio, em frente ao Palácio do Governo. Eu via o general Barata entrar no seu carro, o famoso Cadillac. Está hoje guardado no Parque da Residência. Eu via ele entrar ali. Né? Do vizinho do meu pai era o velho Bichara Matar. Muito amigo do meu pai, a família Matar, muito amiga da minha família na vertente do meu pai. Né? Porque os nobres têm 3 vertentes. Vieram para o Nordeste brasileiro, de lá um grupo foi para São Paulo, que são os Freitas Nobres, que estão em São Paulo.
Inclusive teve um deputado, o Freitas Nova. Que dá o nome ao aeroporto hoje, né, de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos é Freitas Nobre. Aí tem a vertente dos Farias Nobre, que é a minha, que veio para Belém, e tem uma vertente que foi para o Acre e, inclusive, alguns para Castanhal. E na adolescência, Milton, você foi muito namorador também? Foi, rapaz, olha, eu namorei muito. Tanto que eu cansei de namorar e casei com a dona Olga há 50 anos atrás. Você casou cedo, então, né? Casei cedo. Vou fazer 50 anos de casado dia 29 de janeiro. Você recebeu alguma influência para seguir a carreira jurídica ou você já achou que tinha uma vocação para isso? Não, eu recebi uma influência do meu pai. O meu pai, quando eu era pequeno, veja bem, o meu irmão, o Luiz, ele foi com 14 anos para a Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre, para a EPA, e fez carreira militar. Então, saiu de casa aos 14 anos para ser militar. E o meu pai sempre quis ter um filho impressionante, Tito. O papai dizia que queria ter um filho desembargador, porque ele era avaliador judicial da Fazenda. Naquela época, um dos bons empregos do Estado era ser avaliador judicial, né? E uma renda semelhante à de um cartorário, né? Mas o papai sempre dizia que gostaria de ter um filho desembargador. Daí porque eu vim para o judiciário até para fazer a vontade do meu pai. Pois é, mas você foi aquele aluno que poderia ser chamado Caxias, aquele aluno CDF? Não, quando eu perdi meu pai, eu fui conscientizado pela minha mãe de que o meu caminho era estudar. O meu caminho era estudar. Como eu não era... Eu era filho de um pai que vivia bem, mas que não era rico nem almejava ser rico, né? Fui criado assim, né? E procurar viver bem e sem almejar ser rico. Então, o meu caminho foi esse, foi do estudo, né? Eu, graças a Deus, quando servi o Exército, eu fui premiado pelo Exército, né? Eu no antigo CPUR, não é o NPUR que tem hoje, eu recebi o prêmio 26º Batalhão de Caçadores, que foi a minha espada. Eu não tive que comprar espada, o Exército me deu a minha espada, né? Por quê? Porque eu entendia que eu tinha esse caminho. Eu tinha que perseverar no estudo. Milton, você entra para a Faculdade de Direito na metade dos anos 1960, o país recentemente entrado na ditadura e num período duríssimo. Como foram aqueles anos, principalmente no final, onde já se estava sob a égide do AI-5? Existe uma perplexidade no mundo do direito. Ao mesmo tempo que ele é conservador, ele é libertário. Porque não se pode pensar o homem a não ser em liberdade perante uma regra de direito. Ele tem a liberdade de descumpri-la, né? E pagar o preço pelo descumprimento, né? Então, veja, naquela época a coisa era muito para o humor. Vou lhe dar um exemplo de um colega meu, queridíssimo, que infelizmente a Covid levou. O Sérgio Couto, que era do 2º ano de Direito, resolveu montar um bar pertencente ao nosso diretório acadêmico. Chamava-se Rui Bar Bossa. E o professor Aldebaro Clautal foi para a sala de aula e censurou ter sido usado o nome do maior advogado do Brasil de todos os tempos para dar nome a um bar. Achou que aquilo quebrava o decoro que deveria existir e o respeito à figura de Rui Barbosa. O Sérgio Couto, constrangido, resolveu mudar o nome do bar e botou Aldebar Clautot. Claro que a turma reuniu e não deixou de botar a placa, né? Mas isso era típico daquela época, era uma época da gozação inteligente, né?
do grande vício ser fumar um cigarro para imitar um cowboy americano, não é? Da maciça propaganda das empresas de cigarro, e tomar no Primavera uma batidinha lá, uma cachaçinha com maracujá do Primavera, e os acadêmicos de direito faziam isso. Era, digamos assim, a válvula que nós tínhamos para sublimar, né, o constrangimento que podia existir naquela época. Né? E olha, Tito, é preciso reler o Pasquim, é preciso reler o Minor, rever algumas caricaturas que ele tinha. Né? É preciso pensar. É difícil, pensar é coisa difícil, não é fácil não. Milton, eu te pergunto, os professores da Faculdade de Direito naquele momento eram todos conservadores ou tinha alguém mais progressista? Não se pode considerar, por exemplo, conservador um professor como o meu grande mestre Daniel Coelho de Souza. Né? Um professor como o professor Clóvis Malcher, que conversava direto com os alunos, com simplicidade, com até humildade, né? Não podem ser considerados conservadores. É claro que a hierarquia da faculdade era reflexo da hierarquia do próprio judiciário, das atividades judiciais da época, né? O que hoje nós não vemos, já falamos sobre tratamento, né? Que alguns ainda exigem. Deixa eu lhe falar, Tito, uma ideia que eu tenho. O Brasil foi muito tempo monarquia e é república há pouco tempo. Nós fomos mais de 350 anos monarquia. Né? Primeiro vice-reino, Reino Unido, reino mesmo, império. Conclusão, isso deixou um caldo de cultura, sabe, que o brasileiro não consegue se livrar dele para ser republicano mesmo. Né? Então, naquela época, mais ainda, a austeridade era maior, né? Decorrente até do predomínio da vida castrense sobre a vida política civil. Então, era um pouco complicado, mas o humor resolvia tudo. Ou seja, na tua visão, o humor tinha uma preponderância nessas questões? Tinha. O brasileiro sorri até em dificuldade. O brasileiro sorri em velório. Até os filhos do morto. Repare bem que ao ser lembrado de um episódio hilariante, inteligente da vida do que morreu, você termina rindo no velório. Né? Nós temos esse veso do humor, que isso é muito bom. Né? A gente sofre sorrindo. Milton, você participou de algum movimento estudantil naquela época? E como você se definia ideologicamente naquele momento? Eu participei desde o Paz de Carvalho. Eu fui secretário do Centro Cívico Honorato Filgueiras. Né? Ombreei com o meu colega de turma, então, Jader Barbalho, né? Que foi meu colega de ginásio, o Paz de Carvalho, e já era... Ele era seu contemporâneo, mas não da mesma sala. Não, nós chegamos a ser colega de turma. Depois ele foi meu calouro na faculdade, porque lembre-se, o Jader foi candidato a vereador, ainda ginasiano, no final do curso de ginásio. Em 66. E por causa disso, eu terminei passando à frente dele, não que ele tenha sido reprovado, mas naquela época perdia-se o ano por falta. E ele, sendo candidato, terminou ficando um ano, para entrar na faculdade um ano depois de mim. Aliás, sobre o Jader, eu tenho algo que eu gostaria de contar. Houve um júri simulado. Veja só, alunos do clássico do Paz de Carvalho. Um júri simulado sob a pena de morte, se devia ser abolida no mundo inteiro ou conservada. Para defender a conservação da pena de morte, foram escolhidos 2 alunos,
Zeno Veloso e eu, para acusar a pena de morte e pretender a extinção dela, 2 alunos, Jader Barbalho e Frederico Coelho de Souza. O Zeno Veloso, que sempre foi muito cuidadoso e não se furtava a elogiar os colegas, chegou comigo e disse para mim: Milton, nós temos que redobrar o nosso estudo para defender a pena de morte. Eu virei para ele e disse: por quê? Não, porque, tu sabes, os 2 são brilhantes. E, além disso, o Jader está acostumado à oratória política. Nós temos que tomar cuidado. Eu disse: não, rapaz, não te preocupa com isso. É mais fácil acusar do que defender. Perante qualquer crime, o juiz tende a condenar. E, de uma certa forma pretensiosa, reconheço eu hoje, da altura dos seus mais de 70 anos, eu disse para ele: não te preocupa com isso não, nós vamos ganhar. Ele disse: olha, vamos estudar um pouco mais. Eu disse: não tem nada disso, não te preocupa, não valoriza, não superestima o adversário, usei essa palavra. Conclusão, perdemos. E foi a única vez que eu tive um embate, digamos assim, com o Jader e o Fred diretamente. Ou seja, como se estivessem na tribuna. Estivemos na tribuna. Na tribuna eles nos derrotaram, a mim e ao Zeno. Pois é, Milton, você se forma em 1970, um ano duríssimo, repita, era a época do Brasil ame ou deixo, em que várias torturas no Brasil, a morte, campeando. Você se forma, monta uma banca de advocacia bem sucedida. Como foram teus 29 anos de advocacia? Olha, eu devo à advocacia tudo que eu consegui, não só de bens materiais, como, digamos assim, de algum prestígio social que eu tenho, né? Primeiro porque eu me dediquei a fazer política na ordem, né? Eu fui presidente da Ordem dos Advogados muito jovem. Eu fui vice-presidente 2 mandatos. Né? Você foi vice de quem? Do Ofir Cavalcante. Os 2 mandatos do Ofir Cavalcante pai aqui, eu fui o vice-presidente dele. Nós completamos a aquisição do prédio, que tinha sido iniciada por Arnaldo de Moraes. O prédio, na realidade, para quem não sabe, é o prédio onde fica hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, ali no Largo da Trindade, onde funcionou a antiga Faculdade de Direito. O Arnaldo Moraes foi quem negociou o prédio, né? E Ofir, e eu, ajudando o Ofir, meramente ator coadjuvante, auxiliei o Ofir a fazer a adaptação da sede da Ordem, melhor, da sede da Faculdade de Direito para a sede da Ordem dos Advogados. Fomos nós 2 que praticamente fundamos o Clube dos Advogados, cuja área foi, Tito, foi o único aval que eu dei na minha vida. Foi para fazer um empréstimo no Banco da Amazônia para adquirir o terreno do Clube dos Advogados. Um aval pessoal. Aval pessoal. Ofir e eu, o Ofir, nós tiramos o empréstimo, o Ofir e eu fomos os avalistas, sabe, para adquirir o Clube dos Advogados, né? Então eu fiz uma carreira muito ligada à corporação, né? Fui presidente da Ordem muito cedo, né? E fiz muita política na Ordem. Fui conselheiro federal. Que tipo de política? Política pela redemocratização do país. Sobretudo, política pela redemocratização do país. Que ano você foi? Eu acompanhei de perto, em 87 eu fui presidente da Ordem, eu acompanhei de perto a Constituinte. O meu amigo, saudoso amigo, Márcio Tomás Bastos, me designou... presidente nacional. O presidente nacional me designou para uma comissão presidida pelo ministro Seabra Fagundes, né? Pai do Seabra, que foi presidente da Ordem, e com eminentes juristas. Eu era, digamos assim,
o curioso daqui da Amazônia, que estava nessa comissão, que acompanhou a Constituinte. Eu tive participação direta no artigo 133 da Ordem, aliás, o Conselho Federal já me honrou com reconhecimento disso, não é? Já me deu um mimo. O que diz o artigo 133? Que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável nos seus atos, né? Tive uma participação direta na Constituinte, também porque eu fui assessor especial da Comissão de Municípios e Regiões, fui assessor do então deputado Aloysio Chaves, né, na redação da parte de municípios e regiões. Mas eu tive essa participação na política de redemocratização. Eu me lembro, inclusive, de um filmete que o Pedro Galvão fez para nós, que era uma plantinha, e dizia mais ou menos assim: a democracia é uma plantinha muito frágil e parecia uma bota, quase pisando na planta. Uma bota militar. Com certeza. Quase pisando na bota. Sim, não era uma bota reúna para corrigir o pé de ninguém, né? Entendeu? Então, nessa redemocratização, digamos assim, eu tive um pequeno tijolinho, né, que eu me esforcei para ajudar, né? Então, eu tive participação ativa. E a da advocacia, eu comecei montando uma banca, inicialmente minha e de 2 colegas de turma, do Cabral e do Walter Olive, e depois tornou-se o Nobre Silva Advocacia, com o Eudir Assis Silva, que já era um advogado mais antigo, havia saído do escritório do professor Otávio Mendonça, e nós fundamos esse escritório, que está inteirando 50 anos também. Eu montei esse escritório quando eu estava no último ano de Direito. Eu já fiz 50 anos de formado, evidentemente, porque eu sou da turma de 70, e o escritório já tem mais de 50 anos. Mas parece que, como contratualmente, o contrato mesmo foi feito com uma data que dá 50 anos, os meus filhos que estão lá até hoje vão festejar esse ano ainda os 50 anos do escritório. Agora, em relação a essa questão, você se dedicou, o seu escritório se dedicou às questões cíveis, né? Você fez muito tempo a questão hipotecária, né? A questão das execuções hipotecárias, que eram os créditos do BNH que existia naquele momento, se destacou no cível. E aí, quando você vem para a magistratura, em 99, que você não teve nenhum problema de ser escolhido pelo então governador Almir Gabriel, veio indicado pela ordem, aceito no pleno do tribunal e indicado pelo governador. Por que você decide ir para as câmaras criminais em vez de ir para as câmaras cíveis, que era exatamente o seu forte, né? Deixa eu lhe explicar. Belém cresceu muito, mas continua com o veso de cidade de Muro Baixo. E como eu lhe disse, eu tinha desde 11 anos entendido que o meu caminho era estudar. Então, para mim, como eu era advogado de empresa, advogava banco, financeiras, né, o peso do meu escritório realmente era o sistema financeiro da habitação. Eu tinha um monopólio da advocacia do sistema financeiro da habitação, né? Não só no estado do Pará, como no estado do Amazonas e do Maranhão. O meu escritório dominava aonde estava a Socilar e a Tropical, e depois, mais tarde, a Vivenda e a Bampará, né? O escritório advogava. Eu fui para a área penal para me preservar, para me defender também, sabe? As pessoas gostam de rotular as outras de maneira leviana e irresponsável. Então, eu fui para a área penal, né? E porque meus filhos já eram advogados e continuavam advogando no mesmo ramo cível. E eu não queria que dissesse que amanhã eu dei uma liminar para ajudar uma empresa de um cliente de um filho meu. Então, eu digo, bom, como eu gosto, eu tenho veso de estar lendo, já até me apelidaram de traça distante, né? Eu vou estudar penal de novo, que eu não pegava há 29 anos.
E foi o que eu fiz, e tive excelentes professores, colegas desembargadores também. Faço justiça ao Felício Pontes, faço justiça a Ivone Santiago Marinho, faço justiça ao Jaime Rocha, faço justiça ao Werther Benedito Coelho, faço justiça ao Maciel. Otávio Marcelino Maciel. Sim, eu ingressei no tribunal quando o tribunal tinha 27 desembargadores. Né? E hoje tem 30 e está precisando aumentar. É o menor tribunal dos tribunais médios do Brasil, é o nosso. Né? Então, e hoje a carga de processos na área penal aumentou muito com a defensoria atuante que nós temos. Né? Precisamos aumentar o número de desembargadores. Mas eu aprendi muito com esses colegas que eu estou nominando, entendeu? Veja, o advogado, ele participa do interrogatório fazendo perguntas que interessam ao direito do cliente dele. A pergunta para decidir a questão é o juiz que tem o caminho, a expertise de fazer. Até porque é ele quem vai decidir. Né? Ele precisa estar convencido. Sem dúvida, sem dúvida. E eu aprendi isso caminhando. Milton, como foi o processo para você chegar ao Tribunal de Justiça em 1999, nomeado pelo então governador Almir Gabriel? Veja, naquela época era mais fácil, né, do que hoje. Hoje está muito complexo, hoje tem eleição direta. Na época não, era o conselho que escolhia. Ou seja, tem que fazer só um adendo que você veio no 5º Constitucional. Ah, sim, tem razão de me lembrar desse ponto. Eu fui escolhido pelo 5º Constitucional da Ordem dos Advogados. Não é? Aliás, eu quero lhe dizer que eu sou contra o 5º. Eu sempre fui a favor do terço. Eu acho que o melhor é a composição do STJ. O STJ, 1/3 é tirado da advocacia do Ministério Público. Né? Eu fui indicado pelo Conselho, porque na época era só o Conselho. Eu encabecei a lista do Conselho e no tribunal eu fui muito ajudado pelo desembargador Ricardo Borges, que eu vim substituir, que ele foi do 5º, presidiu o tribunal, né? Que um dia me chamou e me disse: eu gostaria que você me substituísse. E pela desembargadora Maria Lúcia Marcos dos Santos. Ela era decano do tribunal, tinha sido presidente do tribunal e era a desembargadora mais antiga. Ela assumiu o patrocínio, mas também eu não posso negar que a desembargadora Benoni, que era minha colega de magistério, também ajudou muito. Né? E eu cabecei a lista. E aí eu quero contar, para demonstrar minha gratidão ao Almir Gabriel, eu quero contar como eu fui nomeado. Né? O desembargador Maia, que era presidente do tribunal, levou no final da manhã a lista tríplice do tribunal com o meu nome na cabeça, e eu recebi um telefonema por volta das 2 horas da tarde da secretária do doutor Almir, tá certo? E me pedindo que fosse ao Icuí, mas levando meus 2 filhos. Quando ela disse isso, eu raciocinei: ele vai me nomear. Porque ele não vai convidar meus 2 filhos para irem comigo para dizer: olha, tu não vai ser nomeado. Né? Peguei meus 2 filhos, né? Pedi que eles fossem comigo, eles foram. E para mim o mais importante foi a maneira como o doutor Almir me nomeou. Claro, pelo simbolismo da forma como ele fez. Eu sentei na frente dele e ele me disse: Milton, me dá tua caneta. Eu dei a minha caneta para ele. Ele virou para os meus 2 filhos e disse: olha, eu pedi que o pai de vocês viesse com vocês para dizer para vocês por que eu estou nomeando ele desembargador do Tribunal de Justiça. E eu vou dizer uma palavra simples para vocês. Eu estou nomeando o pai de vocês desembargador porque ele é um homem decente. Disse isso. Eu estou nomeando o pai de vocês porque ele é um homem decente. Assinou e me deu a caneta. Disse: eu te nomeei com a tua caneta porque eu sou árabe.
E tu podias, se eu te nomeasse com a minha, pedir a minha de recordação e eu não ia te dar. Entendeu? Então, o simbolismo disso, dele dizer para os meus filhos, porque estava me nomeando, para mim foi muito importante, entendeu? E eu faço esse registro, porque realmente o ministro Marco Aurélio, que antes da entrevista você até citou, o ministro Marco Aurélio, ele uma vez afirmou uma coisa que é verdadeira, né? Não se paga favor com a toga, mas gratidão a gente tem que ter e demonstrar, né? E eu sou muito grato ao Almir ter me nomeado, e como ele me nomeou, para mim foi mais simbólico ainda. Sim, com certeza. Isso é uma história, né? Eu quero te perguntar, e como é participar de um colegiado? É complicado. Principalmente do Tribunal de Justiça do Estado, essa pergunta. Como é participar desse colegiado? Eu tenho uma expertise em colegiado, né? Eu fui, desde cedo, desde 72, com 2 anos de formado, eu compunha o colegiado de professores da Faculdade de Direito. Eu dei aula na Faculdade de Direito do Largo da Trindade. Doutor Bittar ainda estava dando aula, né? E lá a participação é colegiada. Quanto mais intelectualizado é o colegiado, a fogueira de vaidades é maior. É impressionante isso. Então eu fui treinado nesse colegiado altamente intelectualizado, altamente culto, né, de professores de direito daquela época, né? Bem-sucedidos na profissão e excelentes doutrinadores. Depois eu fui participar do colegiado da Ordem dos Advogados. Advogado é a água. Advogado é o cidadão que resolve o problema do cliente dele. A habilidade dele é igual ao da água, ele tem que ir passando pelo buraquinho que der, né? O professor Daniel dizia que a aparente burrice do advogado pode esconder um grande golpe de astúcia. Fui treinado no colegiado da Ordem e vim para o colegiado do tribunal. Da toga. Mas eu aprendi uma lição com a minha mãe. A minha mãe, Tito, sempre me deu 2 conselhos fortes. Primeiro, não brigue com quem usa saia. Escocês Mulher, padre, juiz, escocês é o inimigo mortal. Os ingleses sabem bem disso, né? Os ingleses sabem bem disso, como o escocês é o inimigo mortal, né? Então, esse é um conselho da minha mãe. O outro conselho da minha mãe era o seguinte: quer viver muito? Durma bem, coma pouco e não brigue com a mulher. Né? E quando você seguiu esses conselhos, né? Arrisca. Segui a risca, sou casado com a mesma há 50 anos. E come pouco. Como pouco, porque mantenho um físico ainda, tá certo? E procuro dormir bem, né? Às vezes até o dormir não é tanto mais na minha idade já. Mas, veja, aqui eu tive uma vantagem, Tito. Logo que eu entrei, eu aprendi com os colegas que, na sua maioria, eu conhecia como advogado, mas que nenhum deles tinha sido meu aluno. Quando eu vim para o desembargo, os que foram chegando, muitos deles foram meus alunos. Então já tinham um conhecimento anterior comigo, né? Eu tenho alguns colegas, aliás, não poucos, no colegiado, que foram meus alunos na Faculdade de Direito. Eu tive essa facilidade de vir guiado pela desembargadora Maria Lúcia. Mas você teve muitos embates? No pleno, no plenário? Não tive. Para dizer que a única vez que eu tive assim embate foi quando eu concorri a vice-presidente do tribunal. Porque eu concorri a vice-presidente do tribunal
E tinha oposição. E quem era o presidente? A presidente era a desembargadora Climeny. Climeny. E eu consegui me eleger, né, vice-presidente. Muito cedo também, eu tinha 5 anos de tribunal, 4 para 5 anos, quando eu fui vice-presidente da Brabo. Aliás, uma belíssima pessoa. Maria de Nazaré Brabo de Souza. Isso. Esses embates que te levaram a ter uma influência grande aqui no tribunal? Eu diria que foi eu procurar me aplicar em defesa da magistratura. Tito, eu acho que é notório para a sociedade e só não enxerga quem não quer ver, ou que por algum motivo tem alguma antipatia por mim. A gente às vezes suscita, Tito, discordâncias por existir, basta existir, para incomodar alguém de alguma maneira. Mas eu acho que é claro que eu não vim para cá atrás de uma aposentadoria. Eu, como advogado, andava com Mercedes-Benz 8 cilindros, tá certo? Comprada por mim, como advogado, né? Você sabe, por acompanhar no cartório, o movimento que o meu escritório tinha naquela época de advocacia financeira. Então, eu não vim atrás de uma aposentadoria, eu vim para fazer o que eu fiz. Eu informatizei todo o judiciário em 2 anos. Eu peguei 6 comarcas na internet e deixei 114, todas, em 2 anos. Eu construí esse complexo que está aqui em 11 meses. Palácio Laro Sodré, que foi cedido pelo governo do Estado. Cedido pelo governo do Estado, e eu fiz esse complexo aqui em 11 meses. Eu administrei para fazer aqui em 11 meses, porque minha conversa com o governo é que o governo financiava a parte da frente, mas o complexo de suporte, que é esse onde nós estamos, era com dinheiro do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, que eu tinha incrementado quando a desembargadora Climeny foi presidente e me confiou a gestão orçamentária do tribunal. Que hoje é uma fortuna muito grande, né? Principalmente relativamente. São Paulo até empresta, né? Dinheiro desse fundo. É verdade. Mas São Paulo é um país, né, diferente. Mas veja bem, eu vim para fazer o que eu fiz, tá certo? Uma das minhas metas que eu consegui realizar, Tito, foi colocar um concursado em cada comarca. Nós tínhamos comarca que não tinha nenhum concursado, eram todos funcionários da prefeitura prestados. Porque na época, como é que funcionava, Tito? Na época, os políticos brigavam para ter comarca, não para ter juiz de direito no local, mas para ter juiz eleitoral, para ser zona eleitoral. Os cartórios eleitorais funcionavam dentro dos fóruns nossos, né? Então eu vim, isso eu acho que, por mais má vontade que alguém tenha em relação à minha pessoa, vai ter que um dia reconhecer. Eu vim para fazer o que eu fiz, porque eu não podia só criticar. Eu era presidente da ordem e vivia reclamando do judiciário. Como é que eu venho ser desembargador e não venho operar alguma transformação? Então, há quem diga, ele construiu o Palácio de Versailles do Judiciário. Isso é ridículo. A minha maior obra eram muito acanhadas, né? A minha maior obra, Tito, foi informatizar totalmente o Judiciário do Estado do Pará. Eu criei a Secretaria de Informática, foi a única que eu criei. Tá? Desculpa eu estar usando muito mas é porque a nossa conversa é pessoal, né? Eu tenho que falar da minha pessoa, infelizmente, né? Não soa bem. Eu sei que não soa bem, mas eu sou obrigado a registrar, porque você está perguntando pedaços da minha vida. E eu tenho que falar na primeira pessoa. Mas, quando eu digo informatizei, claro que eu não fiz sozinho. A ideia de criar a Secretaria de Informática foi minha. Mas foram os meus servidores do tribunal que se empenharam comigo porque acreditaram na minha bandeira. Né? O caso Dorothy, só para lhe lembrar, o caso Dorothy aconteceu a morte da Dorothy em 2005, quando eu assumi
Ou seja, pediram a intervenção federal. Pediram a intervenção federal, quiseram federalizar, eu reagi e estou levando para minha casa a decisão do STJ baseada nos argumentos que eu usei para não federalizar. E foi julgado no Pará em 1 ano. E sabe como? Com transmissão mundial. Nós tivemos acesso da China, acompanhando o julgamento aqui do Tribunal do Júri do Pará. Né? Então, para mim, se me perguntarem o que eu fiz quando fui presidente do Tribunal de Justiça, de mais importante, não foi essa sede. Para mim, foi ter informatizado o Poder Judiciário. Foi a corregedora poder olhar para o juiz pela câmera do computador e dizer para ele: bom dia, doutor. Bom dia, está gravado. E fazer hoje, em plena pandemia, as audiências não presenciais, né? Tu quer ser um decano do Tribunal de Justiça do Pará. Decano é aquele membro mais antigo de uma instituição. Verdade. E você disse muito bem, é o mais antigo, necessariamente não é o mais velho. Né? Eu sou o único desembargador do século passado. Eu assumi em 1999. Né? Então, veja, o problema é que as pessoas não percebem como é o funcionamento do judiciário no dia a dia. O decano do Supremo Tribunal Federal, ele é o último a votar. Antes do presidente, né? Ele é o último a votar antes do presidente para não exercer influência nenhuma sobre os colegas mais novos. Nos tribunais que trabalham com fato, que instruem processo ou reexaminam a instrução do processo, o decano ele é o primeiro a votar. Por quê? Porque ele é o guardião da coerência da jurisprudência do tribunal. Ele tem o dever funcional de pedir vista. Isso acarreta uma responsabilidade muito grande para o decano. Não é? E o decano que quer exercer razoavelmente a função, já que ele chegou a ser o mais antigo, ele tem que ser aplicado nessa parte. Ele não pode hesitar em opinar e pedir vista, porque ele é o guardião da jurisprudência do tribunal, da coerência, que hoje até o Código de Processo Civil, no artigo 926, é muito claro, dizendo que os tribunais têm que manter sua coerência de decisão. Né? Não podem ser... como na ópera, no Rigoletto, uma dona mobile. Um dia de um jeito, outro dia do outro. Eu te pergunto, o Brasil, entrando agora nas questões nacionais, o Brasil tem acompanhado aí os embates entre o Poder Judiciário, principalmente, e o Poder Executivo. E isso está sendo escancarado ao Brasil inteiro com algumas questões, digamos assim, para usar uma gíria, cabeludas, né? Eu te pergunto, como é que você está analisando esse tema, esse embate entre o Poder Judiciário, especificamente o STF, contra o governo do presidente Bolsonaro? Olha, veja, esse embate é normal da democracia na atualidade. Né? E jamais chegaremos ao que tem ocorrido em alguns países da América Latina de se fechar o tribunal, de se aposentar todos os juízes, de mandar para casa os juízes do Tribunal Constitucional. A última palavra em torno da Constituição, ela às vezes não é compreendida. Né? Então esse embate é natural. A França, há pouco tempo, houve embate entre o Macron e a Suprema Corte na França, e que tem um judiciário interessante. O judiciário francês não é poder, como é o brasileiro. A Constituição francesa diz que o judiciário é uma autoridade. E diz que o presidente da França é o garantidor, o guardião da autoridade judiciária. Mas esse embate também está havendo nos Estados Unidos. O presidente Biden quer aumentar o número de ministros, de juízes da Suprema Corte americana. Né? Então, é da época atual esse embate. A democracia, ela gera esse tipo de problema, sobretudo a chamada democracia de massa.
A democracia de massa é complicadíssima para sobreviver, porque existem grupos minoritários que não são tão insignificantes. O Brasil tem um problema político sério, 2 problemas políticos sérios, Tito. 2 problemas políticos sérios. Primeiro, reeleição. Eu sou contra a reeleição. Né? Obra do Fernando Henrique. Obra do Fernando Henrique Cardoso. Sou contra a reeleição. Né? Segundo, o nosso sistema de escolha da representação política, ele é de uma maneira tal que nem o político sabe quem realmente o elegeu e nem o eleitor sabe para quem cobrar. Como nós não temos majoritária para a eleição de representantes do Congresso, salvo para o Senado, o cidadão fica sem saber quem foi que ele elegeu. E agora você ia ver, o Código Eleitoral vinha com coligação partidária interpartidária de novo. O Senado barrou, né? O Senado barrou, em boa hora. Não é? Veja o exemplo que eu acabei de citar, de ser diferente da gente, da França. A França, a eleição é majoritária distrital. Mas o distrito francês só é eleito aquele que tem mais de metade mais 1 dos votos no distrito. Se ninguém alcança na votação, tem um segundo turno. E só disputa os que têm 12,5% dos votos. Então o eleitor sabe de quem ele vai cobrar a representação e o representante sabe a quem ele deve a eleição. Existe uma conscientização política maior. O eleitor brasileiro, o voto obrigatório traz isso, Tito, também. O eleitor vai lá, cumpre a obrigação dele, vota por conhecer, por pedir, por achar simpático, por ele, e depois esquece. Pergunte para um paraense se ele sabe todos os nomes dos deputados federais do Pará. É difícil, muito difícil, impossível quase. Agora, eu lhe pergunto, Milton, nós já estamos chegando aqui no finalzinho desse nosso grande bate-papo, então nós vamos fazer agora tipo mais ou menos um ping-pong. O que é que você achou da filmagem das sessões dos tribunais, tanto os superiores como os tribunais de segundo grau? Olha, democracia é uma coisa, democratite eu digo que é outra, eu sou contra. Acho que não ajudaram o judiciário brasileiro. Acho que a transmissão na internet da sessão, ela viria de qualquer maneira. Mas como o foco televisionado foi dado para o Supremo Tribunal Federal, expôs os embates normais que existem, tá certo? Nas discordâncias, que às vezes dá certo destempero, e isso ajuda a desqualificar perante a sociedade a figura do ministro, a figura do julgador. Né? As pessoas... A serenidade, Tito, o Bobbio escreveu um livro, Elogio da Serenidade. A serenidade... Norberto Bobbio, um filósofo italiano. Filósofo italiano, o Elogio da Serenidade. A serenidade, existem pessoas jovens serenas? Existem. Mas a serenidade é mais comum do tempo, da experiência, né? E aí as pessoas olham, veem o destempero de um ministro e desqualificam. Porque nós vivemos, Tito, e o Mário Vargas Llosa publicou recentemente, aliás, há 3 anos, um livro, A Civilização do Espetáculo. Nós vivemos o momento do espetáculo. As pessoas não se trancam num quarto e perguntam para elas mesmas: eu sou a Coca-Cola que eu aparento? Eu sou a Brastemp que eu vendo para os outros? Até que ponto eu estou enganando, inclusive, a minha família? Tentando parecer aquilo que eu não sou. Os gregos eram sábios. Eles, no teatro, eles usavam uma máscara. Hoje, a máscara é a cara das próprias pessoas.
Estão todas representando o tempo todo, Tito. Sabe? Ela não tem humildade de se perguntar. Então, o maior defeito da sociedade atual é a inautenticidade, a meu modo de ver. Tá certo? E a sociedade vê um embate entre um ministro e o outro e diz, eu discuto assim com a minha mulher, com o meu vizinho. Então é a mesma coisa lá, não é. O judiciário é realmente uma caixa preta? Tem uma caixa preta? Não. Hoje com o CNJ não poderia ter. Hoje a sociedade brasileira já não tem caixa preta. Né? A lei de acesso à informação foi um passo muito importante. Né? Os portais hoje, por exemplo, na parte financeira, se souber utilizar o computador, você sabe quanto o fulano ganha, quanto ganha. Aliás, eu sou contra dar um nome. O Tribunal de Justiça não coloca o nome dos servidores. Coloca a matrícula, que é o correto. No meu modo de ver, é o correto. Como é que o público vai saber a matrícula de um funcionário? Não precisa, não precisa. Ele precisa saber, o público precisa saber, que tem um super salário. Tá certo? Mas você não pode expor o beneficiário desse super salário ao assalto. Né? Você não pode gerar insegurança para ele. Isso é uma matéria muito complexa e a Lei 13.709, a Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, veio em boa hora para o Brasil. O Legislativo e o Executivo colocam os nomes, né? Pois é, mas me parece, eu me filio à corrente de alguns estudiosos que é contrária a você publicar o nome. Porque quando você publica o nome da pessoa, você revela um dado sobre a intimidade da pessoa, aí se dirá, bom, mas o funcionário público, a intimidade dele não é igual à do particular. Né? Então, só que tem um familiar dele, tem a mulher dele, tem o filho dele, que pode ser sequestrado para tomar dele alguma coisa. Então, isso é uma coisa, isso é um cristal. E mesmo as mulheres, né? Porque eu acho que as repartições públicas, no caso do poder, estão lotadas de mulheres, né? Não, veja. A grande maioria. Veja, no Judiciário do Pará, sim. As mulheres, graças a Deus, são a grande maioria. Né? Milton, eu te pergunto, o que você achou daquele ensaio da Lava-Toga? Olha... Ou seja, fazer uma lava-jato com o Poder Judiciário. Olha, eu acho que não vai muito longe, não. Eu acho que não vai muito longe, não. O CNJ tem punido, não é? Eu conheço casos de desembargador, ex-presidente do tribunal, que foi aposentado pelo CNJ. Né? O CNJ tem punido. Né? A grande regra do judiciário é você ser visto da seguinte maneira. A parte vencedora sempre acha que o juiz foi brilhante. E a perdedora? A perdedora quer desqualificar. O brasileiro tem esse veso. Ele procura não desqualificar a ideia do adversário, mas o adversário para diminuir o valor da ideia dele. Aí é complicado, né? Isso é muito complicado. Milton, se você tivesse que fazer uma única reforma no judiciário, qual você faria? Eu diria hoje para você que é o caminho, inclusive, certo, é ter mandato. Eu acho que o modelo americano, de inclusive não ter idade de aposentação dos ministros da Suprema Corte, não é bom para o Brasil. Hoje eu me alinho na corrente de que a Corte Constitucional tem que ter mandato. Acho que o juiz... Só a Corte Constitucional? Só a Corte Constitucional. Né? Os demais, a vitaliciedade ainda é uma defesa não do magistrado, é do cidadão. Milton, em dezembro você se aposenta, aos 75 anos de idade. O que vai fazer? Depois, obviamente, de cumprir a quarentena, o que é que vai fazer? Não, veja, eu não vou me aposentar em dezembro. Eu condeno aqueles que antecipam 2 dias. Eu devo sair agora em outubro, se Deus quiser. Meu plano era sair dia 11 de agosto.
Dia da inscrição dos cursos Curso jurídicos no jurídico. Brasil. Dia do Pendura. Dia do Pendura, exatamente. Aliás, participei de alguns penduras, liderados pelo Ali Gesine, Sérgio Couto, Zeno Veloso, que era um ano na minha frente. Aí os colegas falaram, eu resolvi segurar um pouco mais. Mas você pode reparar que o meu gabinete já está sendo esvaziado. A foto da minha neta, enorme foto que eu tinha ali, da minha única netinha, já não está. Já não tem mais livro numa lateral, né? Meus santos só está minha Nossa Senhora de Nazaré, meu São José. O retrato da minha mãe, esse eu não tirei porque sai junto comigo daqui. Mas eu já estou tirando as coisas, né? Se você vier aqui semana que vem, nem essa cristaleira que tem fora com as condecorações que eu recebi estará mais aqui. Eu já estou tirando as coisas daqui. Já dei muito livro. O fato é que você sai agora esse ano. Saio esse ano. E eu vou advogar. E veja, a minha quarentena não me impede de advogar no eleitoral e não me impede de advogar na Justiça do Trabalho, nem me impede de advogar na Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho nem eu não... ser candidato. Não, na Justiça... Nem ser candidato a algum cargo eletivo. Não. Olha, na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho, eu lhe confesso que eu preciso de um advogado em questão trabalhista. Eu não entendo de direito do trabalho. Não entendo nada de direito do trabalho. Né? Se da área criminal que eu pratico há 21 anos e da área civil que eu advoguei há 29 anos e continuei acompanhando, eu sei muito pouco, do trabalho eu não sei nada. Né? Então o caminho é eleitoral. Eleitoral e também nas cortes de contas. Tem uma advocacia que é feita nas cortes de contas, eu posso. Eu fui consultor jurídico do Tribunal de Contas dos Municípios. Então eu tenho um pequeno conhecimento nessa área. E é onde eu vou advogar para não atrapalhar também os filhos. Porque hoje, a quarentena do juiz que se aposenta, ela contamina o escritório no que ele ingressa. Então eu vou montar minha firminha, tá? Montar uma outra banca. Vou montar minha banca, botar minha pastinha e voltar a fazer uma coisa que eu aprendi, a advogar. Falar nisso, você também tem muitos livros, alguns publicados, alguns livros técnicos, e há cerca de 5 anos, 6 anos, ingressou na literatura, na modalidade literária contos. Como foi esse ingresso na literatura? Vou lhe explicar. O Célio Simões de Souza me dizia, Milton, tu gosta de contar história. Por ser professor, tu gosta de contar história. Né? O outro lado da minha moeda, da advocacia, é ser professor. Então, tu gosta de contar história. E escreve um livro de contos. E ficou insistindo, até que eu comecei a pensar alguns contos e escrevi um livro de contos. Estou escrevendo outro, por sinal. O Declamador e Outras Histórias, é isso? De 2016. É isso mesmo. Algumas histórias que eu conto. Elas têm algum fundo de verdade? Olha, na sua experiência. O Nalini, o José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de São Paulo, secretário de Educação de São Paulo e presidente da Academia de Letras de São Paulo, que apresenta meu livro de contos, quer dizer, que faz um prefácio para o meu livro de contos. A apresentação foi feita pela Marides Tupiaçu. Sem dúvida nenhuma, uma maior crítica literária a meu modo de ver do Pará, no momento. Sora Lila. Ela fez a apresentação e o Renato Nalini fez o prefácio. Ele diz uma coisa que é verdadeira. Todo conto tem alguma passagem que houve, que você presenciou ou lhe impressionou na sua vida. Né? Então, eu fiz esse livro de conto empurrado pelo Dr. Célio Simões de Souza, entendeu? Que é mais responsável do que eu pelo que eu consegui dizer nesse livro de contos. E tem outro aí no prelo? Estou preparando um ainda, tá certo? Já tenho 2 contos, um pouco diferentes desse primeiro. Eu optei por contos bem breves, porque as pessoas não têm mais tempo para estar lendo
por muito tempo. Desacostumou, né? É verdade, é verdade. O termo certo é esse, desacostumou. Né? Então agora eu estou fazendo uns contos um pouquinho maiores, mas também não tão longos. Né? Eu acredito que a mensagem do conto... Quem foi o maior contista desse país? O nome mais respeitável que nós temos na literatura brasileira, Machado de Assis. Né? Todo conto tem embutido uma mensagem. Né? Machado de Assis era um gênio, né? Era um gênio, sabe? Se vivo fosse hoje, ou há algum tempo, já tinha recebido o Prêmio Nobel da Literatura, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? E reparem que Machado sempre traçou certos perfis que ele conhecia ou imaginou. Né? E esses perfis dão uma mensagem, tá certo? Quantos alienistas, o Bacamarte nós teríamos hoje? Simão né? Bacamarte. Simão Bacamarte nós teríamos hoje, né? Entendeu? E o objetivo é esse, do conto é trazer uma mensagem. Aí eu estou tentando... Vai embarcar na onda literária. Falar nisso, para encerrar... Na política não, no cargo não vou concorrer. Captou, traiu ou não, Bentinho? Olha, com aquele olhar, é muito difícil de você dizer. Eu costumo dizer, e isso é meu, mulher não olha, mulher inspeciona. Mulher, quando entra num ambiente, sobretudo quando ela vê outra, ela sabe logo o brinco que a outra está usando. Ela olha tudo. Mulher não olha, inspeciona. Mulher não esquece. E mulher não perdoa. Muito obrigado, Milton Nobre, por essa entrevista maravilhosa, muito bom. Obrigado, tio. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o Tacelado, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br/Tacelado. Prefeitura de Belém. Governo da nossa gente. A luta contra a pandemia une as pessoas. Não importa a religião. É a defesa da vida. Graças a Deus temos uma aliada, a vacinação. Todos devem tomar a vacina. É preciso 2 doses. 2 doses. Se não tomou a primeira dose, tome. Vacina é esperança. É proteção. É a resistência. Solidariedade. Gratidão. Vacina é o amor à vida. Tenha fé. Vacine-se. E não esqueça de usar a máscara. Governo do Pará. Por todo o Pará. Papo no Tucupi. Oferecimento. Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o Tacelado, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br/Tacelado. Prefeitura de Belém. Governo da nossa gente. A luta contra a pandemia une as pessoas. Não importa a religião. É a defesa da vida. Graças a Deus temos uma aliada, a vacinação. Todos devem tomar a vacina. É preciso 2 doses. 2 doses. Se não tomou a primeira dose, tome. Vacina é esperança. É proteção. É a resistência. Solidariedade. Gratidão. Vacina é o amor à vida. Tenha fé. Vacine-se. E não esqueça de usar a máscara. Governo do Pará. Por todo o Pará.